De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, terça-feira, 12 de maio, por radioletras.com. Comenzamos con nosso desfile pelos diversos gêneros literários. Aproveitem. Olá, aqui quem fala é Verônica Vincenza para radioletras.com e hoje eu trouxe para vocês um conto. E o conto não é infantil, é um conto adulto, eivado de metáforas, chamado Andarilho da Alma. Em meio à fogueira das vaidades, em um encontro de magos da palavra, feiticeiros dos versos e andarilhos da alma, o bruxo Mor se levantou e disse: "Tragam a mim todas as suas magias, pois irei vê-las, e a cada uma darei uma nota." Todos entraram na fila, trazendo não só suas varinhas, cajados e punhais, mas também um enorme currículo de grandes feitos. Cada um foi mostrando ao outro o seu currículo, com o intuito de obter palmas e elogios. Então, o mais aplaudido e elogiado entre eles levou a sua mágica ao bruxo Mor. Mago Hiroshiro pegou a sua varinha e, vendo que todos estavam atentos, começou a fazer a sua mágica. Transformou algumas palavras feitas em papel picado em um poema profundo, porém curto, sobre seus feitos escritos, com pó de ouro em uma nuvem de fumaça. O bruxo Mor comparou o que ele julgava ser o poema perfeito e nem sequer teve o que julgou ser paciência para entender a profundidade a que se referia. Apontou seu cajado e foi logo dando a sua nota, como se fosse uma sentença de morte. Por ser um poema pequeno, que mais parece palavras soltas no papel, te darei nota 5. Todos ficaram assustados com a nota baixa do poema, o qual julgavam perfeito. O bruxo Mor continuou pedindo para que todos se aproximassem e o próximo viesse. Com apenas um aceno, como aqueles que se dá aos bichos aos quais não se tem apreço, uma feiticeira bonita e bem vestida se apresentou. Narcisa, ao seu dispor. Logo depois, pegou o punhal e retirou do peito seu coração e o transformou em letras. Essas letras pairaram ao ar, formando um poema que expressava o seu sentimento mais profundo pelo seu próprio umbigo. Sua forma, seu tamanho, suas preguinhas, todos os detalhes estavam ali, naquele poema. O bruxo, com cara de nojo, então falou erguendo seu cajado: "Ah, que coisa piegas! Um umbigo! Se ainda fosse o meu, que é maior! Quem estaria interessado nessa absurda magia? Te dou nota 3, falou o bruxo, cuspindo aquelas notas com uma baba verde que teimou em ficar borbulhando no canto esquerdo de sua boca. Com medo das ácidas críticas do bruxo Mor, a multidão de bruxos empurrou o andarilho da alma, que trazia em sua túnica o pó dos caminhos que percorreu, desertos, pedreiras, asfalto. Ele não se apresentou. Dirigiu-se ao bruxo com o queixo erguido e com as próprias mãos fez a sua magia.
jogou no ar o pó dos caminhos percorridos. Este mesmo pó se transformou em poesia, acima da fogueira. Suas palavras eram tão pesadas e o vento tão rápido que, quando a magia acabou, a areia, o pó e o vento apagaram o fogo. O bruxo-mor bateu seu cajado no chão e pediu explicações. Mas o que significa isso? Fazer magia com sujeira? O andarilho levantou a cabeça, olhou para a plateia e justificou-se, dizendo: de nada servirão as palavras, senão para mostrar os caminhos ocultos aos nossos olhos. De nada servirá a poesia, se não tocar a nossa alma e o coração. E de nada servirá a magia, se não for uma parte possível a cada um que está presenciando. Desde então, os bruxos, magos e feiticeiros daquela festa foram obrigados a viver como meros aprendizes da poesia, deixando o caminho das velhas ilusões de lado para viver nos vales estreitos da realidade. E dizem por aí que este andarilho continua infiltrado pelas festas e encontros de bruxos e feiticeiras, louco para apagar a próxima fogueira. Eu sou Verônica Vincenza para radioletras.com. Onde a porca torce o rabo. Texto de Afonso Romano de Santana. Às vezes, leitores escrevem a mim e a outros escritores, perguntando se podem enviar ou já enviando seus textos. Em geral, repetem algumas coisas que retratam o desconforto dessa situação. Primeiro, que carecem da opinião de alguém mais experimentado, que lhes oriente, e em muitos casos querem saber se devem ou não continuar a escrever. Nem sempre são jovens, mas pessoas maduras em quem, de repente, a literatura ou a liberdade de expressão aflorou. Faço o possível para responder. Às vezes sugiro a leitura de vários livros, muito citados em A Sedução da Palavra, que tem o propósito expresso de orientar iniciantes e repassar experiências literárias. O ideal é que houvesse uma clínica de textos que acolhesse essa demanda profissionalmente, porque nenhum escritor tem disponibilidade para esse árduo e delicadíssimo trabalho. Seria um trabalho de consultoria como qualquer outro, com hora marcada, tabela de preço, para dar logo mais seriedade à atividade. Alguns pedem logo uma orelha ou prefácio, caso o livro seja do agrado. Isto também é complicado. O solicitante tem a ilusão que uma apresentação vai lhe abrir as portas. Só vai se o livro for bom mesmo. Neste caso, nem precisa de orelha ou prefácio para se impor. Claro, há autores que elogiam todo e qualquer livro por generosidade ou por não quererem magoar as pessoas. Quando o autor pergunta se deve continuar ou não a escrever, digo que esta é uma questão que ele, e não outros, deve responder. Dá vontade de lembrar aquele conselho de Rilke ao jovem poeta que, se escrever não for uma necessidade vital, então é melhor mesmo parar e ir cantar noutra freguesia. Às vezes, os que pedem tal opinião estão num estágio pré-literário. Escrevem só de ouvido, repetem em lugares comuns. Não sabem nem o que é lugar comum ou como lidar com ele. Não estão a par da história literária, dos movimentos que se sucederam, dos diferentes estilos e técnicas. Não são nem sequer leitores, bons leitores. Aqueles que convivem e assimilam os grandes e pequenos autores. Pensam que escrevem, mas estão sendo escritos por uma linguagem que já existe. Desconhecem que o escritor é aquele que ocupa um lugar na linguagem. O texto está entre o prosaico de certas letras banais de música e simples anotações emocionais. Nesses casos, não há muito ou nada a fazer. O mesmo se dá com quem resolve pintar, fazer teatro, música, ou que seja de artístico, movido por impulsos superficiais e descomprometidos. Mas o caso mais difícil é daqueles que têm realmente talento.
e já se expressam de uma maneira mais madura e pessoal. Não vamos encontrar em seus trabalhos falhas primárias. Já têm leitura, conhecem alguns clássicos de ontem e de hoje, não são incautos. Estão numa situação que é grave e delicada. Estão na borda de alguma coisa que pode ou não acontecer. Ou seja, podem ou não virar socialmente artistas. E é aqui que a porca torce o rabo. Tirando de lado as pessoas que realmente não têm talento, há outras que são capazes de produzir uma pintura ou escultura correta, até com certa inventividade. Pessoas que são capazes de produzir um ou mais contos interessantes, mesmo um romance. Pessoas que podem produzir uma ou outra música que nos diz alguma coisa, e assim por diante. Uma peça de teatro ou, cinematograficamente, um curta ou longa. Pessoas, enfim, que podem produzir alguns bons poemas. Até diria que uma coisa é estar artista e outra é ser artista. Pode uma pessoa, numa determinada circunstância ou período de sua vida, eventualmente, estar em condições tais que suas emoções se precipitem em determinadas formas de expressão. É como se tivesse se conectado com forças e energias que a ultrapassam e a resgatam. Mas uma coisa é a capacidade de fazer algo razoavelmente bem feito num determinado instante. Outra é comprometer-se com um projeto onde vida e obra se confundem. É como se tivéssemos achado umas pepitas de ouro na superfície de um terreno, mas a riqueza está no fundo e exige paciência, técnica e aprofundamento. E é aqui que muitos embatucam, porque achavam que bastava balançar a árvore dourada e os frutos cairiam aos seus pés de Midas. Ao contrário, daqui para frente é que o desafio vai começar. Agora é que há de atravessar o deserto por 40 anos e cultivá-lo, como um pomar às avessas. É como se alguém tivesse as ferramentas, alguns tijolos e pedras. Resta uma construção por fazer. Cadê o projeto? E a construção é aquilo que se constrói enquanto se constrói. Sendo a obra de arte, segundo Joyce, uma obra em progresso. Como diria o nosso Rosa, é travessia. Por isso as pessoas que têm alguns dos atributos necessários para se tornarem artistas, num determinado instante encontram-se naquela situação que a antropologia humana chama de situações limites. Há um ritual a cumprir para se passar de um estágio a outro. Ultrapassar essa linha divisória entre o amadorismo e o profissionalismo, entre o episódico e o sistemático, entre o aleatório e um projeto estético existencial. Eis o desafio. E nisto, de novo, há uma pesada solidão. Solidão difícil de ser compartilhada. Tenho dito a algumas dessas pessoas que surpreendi na soleira desse rito de iniciação. Agora, depende de você. De você e de uma série de fatores aleatórios. Pois assim como o Criador tem que cavar no escuro de si mesmo a sua pretensa riqueza, entrar no sistema literário e artístico é entrar numa selva escura. Talentos podem se perder ou terem seu percurso mutilado, enquanto outros são espantosamente superestimados. O artista autêntico, no entanto, tem a coragem e a audácia de abrir e povoar uma clareira ou receber este raio na cara, não apenas eventualmente, mas a todo instante. Mas isso é altamente perigoso. Diante dessa situação, alguns entram em pânico e se demitem. Abrir-se à arte é dar um salto mortal no escuro para que todos vejam. Fina flor do lácio. Ó fina flor do lácio, que enfeita os salões da memória, com os feitos de sangue e glória,
ígnea paixão de lirismos e orações, os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Ó fina flor do lácio, sombreia-lhe a fronte indígena, é semente e raiz, é galhardia, no estro de Gonçalves Dias. Ó fina flor do lácio, de amores idealizados, proibidos, miscigenação, marca páginas, livros, romances e linguagens de inovar. Assim desponta o José de Alencar. Ó fina flor do lácio, tavernas com gosto de breu, lágrimas vertidas por Morfeu, na azia das paixões, indefesos, vaticina Álvares de Azevedo. Ó fina flor do lácio, alivia as náuseas e afins, o acaso é Deus e diabo, pétalas de humor afiado, vide o Machado de Assis. Ó fina flor do lácio, na aspiração à liberdade, exalando as cores d'alma no lastro de Castro Alves. Ó fina flor do lácio, brota em lugares ermos, disparidades e cortiços, eis aí Aloísio Azevedo. Ó fina flor do lácio, sublimando as mazelas insanas, relevando diabruras filigranas, que enfeita a cova e a alcova, e nas ilhas de desterro entoa a ingente voz de Cruz e Souza. Ó fina flor do lácio, que encanta sem alarde, popular, linda e vistosa, nas rimas de Olavo Bilac. Ó fina flor do lácio, resiste a terras escusas, verdejante no meio árido, triunfa Euclides da Cunha. Ó fina flor do lácio, pés no chão plantados, como não sentir receio entre tantos policarpos? Ensinava o Lima Barreto. Ó fina flor do lácio, como estrela sentada na terra, imaginação cintilante, observa tia Anastácia seus bolinhos, travessuras da boneca Narizinho, o Jeca Tatu renegando o trabalho, textos transbordando o imaginário, no folclore rico de Monteiro Lobato. Ó fina flor do lácio, embalsamando os sentidos, polinizados pela firme garoa, a colher saudosos lirismos, eus de Fernando Pessoa. Ó fina flor do lácio, que persevera doce e altiva pelos becos de Andradina, naquele achado de uma rima, na memória, Cora Coralina. Ó fina flor do lácio, nesse semblante desditoso, tempo que rasga os encontros, vozes desprovidas de canto, dialética tirana, abandono, as vidas secas conclamam coragem, Graciliano Ramos. Ó fina flor do lácio, na sinergia das fragrâncias, a atração pela selva urbana, há vidas ávidas na cidade, anti-heróis por toda parte, na pena de Mário de Andrade. Ó fina flor do lácio, cujo néctar me estremece, que descerra amor à pele, sol e sombra não esquecem, primor é Cecília Meirelles. Ó fina flor do lácio, da pá que lavra poética, irrompida no cavar da terra, a horta é só o amor que bate, no meio do caminho, saudade do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ó fina flor do lácio, andando de sapatos floridos, para não atravancar o caminho, matinal olhar de esperança, na poesia de Mário Quintana. Ó fina flor do lácio, emoldura paisagens tortas, no grande sertão veredas, a senda de Guimarães Rosa. Ó fina flor do lácio, como não secar a voz no pesadelo tão atávico do sertanejo encarniçado, já dizia Rachel de Queiroz.
Ó fina, flor do lácio, que não tem só 2 maridos, desposada pelo protagonismo, nos machismos e maus tratos, toda a lucidez de Jorge Amado. Ó fina, flor do lácio, exibe o vestido de noiva, melindres são para evitar, pela fechadura, espie, luzes neon, ficam a piscar, chamam Nelson Rodrigues. Ó fina, flor do lácio, as tragédias nunca são banais, amores invariavelmente vitais. A rosa de Hiroshima desarme e cultive o Vinícius de Moraes. Ó fina, flor do lácio, retida de profundo substrato, escondida no fundo do quarto, sumida no canto do armário, apanhar borboletas, desperdícios, desvelando as grandezas do ínfimo, reconstruir os ecos tão soterrados nos signos e sensos dicionarizados pelo engenho de Manuel de Barros. Ó fina, flor do lácio, apanhada durante a romaria, nessa morte e vida severina, seres dizimados como insetos, resistir com João Cabral de Melo Neto. Ó fina, flor do lácio, do amor de algodão doce e facinho, daqueles anseios de menino e menino, eis um clássico romance de veraneio, Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. Ó fina, flor do lácio, instantes devoram as linhas entre monólogos e filosofias, eflúvios de doces mistérios, aclamam Clarice Lispector. Ó fina, flor do lácio, ele decidiu escrever no Olimpo. Em 2020, deixou-nos aturdidos, versos manejados no pulso forte, subverter violências o seu norte. O cobrador soube expor o sistema, até sempre, grande Rubem Fonseca. Ó fina, flor do lácio, resistiu à ofensiva estatal, temendo o silêncio sepulcral, poema sujo, um grito lapidar, do brasileiro Ferreira Goulart. Ó fina, flor do lácio, que colore as paragens da vida, cômicas, populares ou eruditas, brasilidade de facetas ambíguas, recôncavo baiano e taparica, metáforas desse povo brasileiro. Perilos vão matando inocêncios, a verdade fora dos documentos. Denuncia o João Ubaldo Ribeiro. Poema de Pietro Costa para radioletras.com. Rosa Maria Soares Bugarim, para a Rádio Letras, homenagem ao Dia das Mães. Enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Giuseppe Chiarone. Dia das Mães. A poesia fala amor para todas as mães. Mães de decisão, de escolhas, de afinidades e determinismo, de aceitação e constância. A poesia oferece uma luz que brilha em cada vida, redefina seu pensar, reafirme seu agir, module seu canto, recriando a esperança. Amorne e adoce seus dias, faça germinar sorrisos que subam aos céus, envolva as estrelas que sorrirão em união de guizos, compondo a melodia do amor imortal. A poesia reverencia cada mãe em cada dia de seu luminoso viver. Aqui, um poema escrito em 1º de março de 2002. Nós, corpos que se entregam, buscam jeitos, se esfregam, se aninham, que sucumbem nos suores, que se fundem em um só. Corpos que se entregam,
São dois corpos que se pegam, que se unem, que se sentem como um nó, que se juntam, que se vertem, duas mentes, um corpo só. Corpos que se entregam, que se buscam no infinito, que se laçam, se entrelaçam. O fogo intensifica o brilho. No firmamento, o conflito. Na eternidade, o momento. Somos nós dois, calor e frio, eu e você, o caos, o mar, o centro. De Noélia Ribeiro, Descobertas de Infância. De manhã, a menina olha para o céu e aguarda a mágica da sorte, com olhos que acabaram de abrir para a primeira valsa das línguas. À tarde, em meio a tantos risos, a pergunta perspicaz do desejo se quer pera, uva ou maçã, a menina responde alto, uva. De madrugada, ela se surpreende com a visão onírica do menino que beijara, a usurpar seus líquidos indecifráveis. O relógio, atleta vitorioso na maratona da vida, amadurece a menina, agora sabedora das trapaças dos homens, suas virtudes e sua ganância. Mas não apaga da memória aquele céu azul que regia o encantamento das primeiras vezes da infância. Obrigada. Querida estranha, de repente me deparo com essa querida estranha dentro de mim. Onde foi que ela andou? De repente me surpreendo no espelho com a pele enrugada. Como foi que envelheci? De repente me vejo através de olhos imensos. Quando foi que eles se abriram? Lá fora, a seca embeleza o céu azul abençoado. O pôr do sol se torna arco-íris. A grama tem 1000 tons de marrom. A mulher que caminha devagar sente a vida rebrotando no peito e não sabe explicar porque hoje acordou sentindo amor absoluto por ela mesma. O cheiro das coisas a penetrou como nunca e as várias camadas de pele impregnaram-se dos afagos do mundo. Imagina-se retocada de maquiagem, os dentes muito brancos, o cabelo cinza. Sabe que agora se conhece, se entende e se ama. O vestido para a festa é de cetim vermelho. Tem uma fenda na coxa direita e um decote que mostra parte dos seios ainda firmes. Enfim chegou aos 60, inteira e possuída de si mesma. Deixa que os redemoinhos da seca levem seu homem para longe. Dança na fogueira de julho enquanto o mundo se refaz. O universo assiste deslumbrado aos passos vertiginosos da dançarina de fogo. Lucia Afonso. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Entendi que minha história na sua vida não vai acabar. Nunca mais desfrutarei dos momentos de felicidade. O presente expressa seu frio, um inverno cobrindo hostil, sentimentos que dizem adeus, a nossa história acabou. O presente expressa seu frio, um inverno cobrindo hostil,
sentimentos que dizem adeus a nossa história acabou. É assim que estou, mas não me arrependo de tudo que vivemos. Cada instante que minha emoção aflorou sempre foi contigo. Você só volta em memória de um amor que se aferra ao momento. Quando ouvi seus lábios sussurrando, não te esquecerei. Você só volta em memórias de um amor que se aferra ao momento. Quando ouvi seus lábios sussurrando, não te esquecerei. Quanto custa defrontar a realidade? Como dói saber que meus braços já não vão te abrigar. Entre sonhos você chega com as noites, ilusão que revive repreensões de uma dor por sua ausência brotando no meu coração. Entre sonhos você chega com as noites, ilusão que revive repreensões de uma dor por sua ausência brotando no meu coração. É assim que estou, mas não me arrependo de tudo que vivemos. Cada instante que minha emoção aflorou sempre foi contigo. De um amor que se aferra ao momento. Quando ouvi seus lábios sussurrando, não te esquecerei. Você só volta em memória de um amor que se aferra ao momento. Quando ouvi seus lábios sussurrando, não te esquecerei.